Isso aí mesmo, vão ligando as câmeras aí. Ai, meu Deus, graças a Deus, né, gente? Vamos ler então aqui alguns versículos. Olha, esse é um capítulo que ele fala, o foco, o assunto, quem leu percebeu, é sobre a palavra, sobre a língua, sobre o que sai da nossa boca, né? Meus irmãos, muitos de vós não deveis ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Misericórdia, né? Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme para onde o timoneiro quer. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo. Sim, como um mundo de maldade, ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domada pelo gênero humano, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Então, gente, está dizendo aqui que a língua é pior do que qualquer tipo de animal feroz, né, que venha na sua frente. Olha que coisa terrível. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não deve ser assim. Será que da mesma fonte podem jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio, tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade de sabedoria. Mas não vos orgulheis nem mintais contra a verdade, se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e demoníaca. Deixa eu já falar, gente, aqui, ó, pra gente não perder o fio essa ligação que o texto está fazendo aqui. Ele tá no mesmo texto, né, em continuação ao que ele vem falando sobre a língua, ele está dizendo: não vos orgulheis, nem mintais uns aos outros. Não mintais contra a verdade, né? Se vocês têm inveja, veja que tudo isso está ligado à língua. Aí o 16, pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se em paz, para aqueles que promovem a paz. Bem, graças a Deus por esse texto, graças a Deus por esse ensino, né? Que, gente, a palavra de Deus é tão maravilhosa, né? Ela é a verdade para nós. E ainda que a gente esteja errando, né? Ou esteja cometido tantos erros, o Senhor nos corrige. E isso é bênção para nós. Então, essa questão da língua, Deus sempre está nos corrigindo, porque é um pecado, assim, que é muito fácil a gente cometer. Nós estamos sempre muito, assim, vulneráveis, se não cuidarmos, né? É muito fácil ficar vulnerável a esse tipo de pecado. Bom, então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que aqui no versículo 5, né? Ele fala que a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. No 4, ele fala sobre os navios,
que são conduzidos por um pequenino leme para onde o timoneiro quer. Então, assim a nossa língua, ela pode conduzir a nossa vida como um navio. E ela pode colocar fogo. Ela pode incendiar um grande lugar, um bosque, uma floresta. Agora, tudo isso, né, isso que nós vamos falar hoje, tem tudo a ver, completamente a ver com o nosso coração. Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. E é interessante a gente olhar para isso com muita atenção, porque às vezes a gente não fala o que está no nosso coração. Você até se controla. Mas se você não resolver o seu coração, uma hora você vai falar. Se isso ficar no seu coração, uma hora você vai falar. Não, a gente não pode ter dúvida disso, isso vai acontecer. Então, tudo aquilo que você perceber que tem no seu coração, que pode fazer você a cometer um pecado com a sua língua, precisa resolver, precisa tirar do coração, porque a nossa boca vai falar do que tem no nosso coração. O coração é o depósito daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós recebemos, daquilo, e a gente guarda como é, né? O que tem no seu coração. Às vezes a gente quer falar alguma coisa para os nossos filhos e a gente não fala, porque às vezes você está numa hora de nervoso, ou para o marido, né? Não fala, mas não resolve. Então a primeira coisa, gente, é nós entendermos isso. Precisamos resolver as questões do nosso coração, aquilo que é conflito no nosso coração, aquilo que pode em algum momento trazer confusão, trazer, sabe, um desalinhamento. Nós precisamos resolver. Se é pedir perdão, se é confessar alguma coisa, é confessar. Às vezes é só você orar e falar, entregar ao Senhor, né? E Jesus vem e alivia o seu coração. Porque senão, uma hora você vai falar o que não deve. É uma luta, né? Eu não sei se é com vocês assim, mas comigo é. É uma luta, gente. Ainda essa semana, a semana passada, aconteceu um fato, e é um fato que, assim, uma outra pessoa sabe de toda a história. E eu pensei, assim, em comentar com a outra pessoa. Eu falei, não vou fazer isso. Eu não vou contar. E aí fica uma briga interna, porque assim, não, mas a pessoa já tá sabendo da história. Aí eu falo, não, mas é uma decisão minha, eu não vou levar esse assunto adiante, eu não vou aumentar isso, eu não vou fazer isso crescer. Não, se depender de mim, isso não vai. Mas, só que fica essa briga interna. Então nós precisamos resolver aquilo que está no nosso coração, em termos paz, né? Como ele diz aqui no último versículo, o fruto da justiça semeia-se em paz. Se nós queremos ser justos, nós precisamos ter o nosso coração em paz. E somos justos. Nós somos justos, né? Mas se queremos andar nessa justiça e dar essa resposta ao Senhor, da justiça que Ele colocou sobre nós, nós precisamos promover a paz. Bom, aí eu anotei aqui, depois vocês podem ir falando, tá, gente? Quem quiser interferir, só levantar a mão aí. Eu coloquei algumas coisas aqui. Bom, no versículo 2, ele diz que quem não tropeça no falar, este homem, essa pessoa, ela é perfeita. A palavra perfeição aqui, ela vem do grego teleios e quer dizer amadurecimento, ela quer dizer adulto. Não precisa de nada para estar completo, tem nesse sentido. Porque a maioria das vezes que a Bíblia fala de perfeição, sede perfeitos, ela quer dizer isso, sede maduros. Né? Não é que a gente nunca vai errar, que a gente nunca vai tropeçar, mas é que a gente já tem uma maturidade, inclusive para evitar muitos desses erros, né? Para ficar errando nas mesmas coisas e tal. Então quer dizer isso, tá? Se alguém não tropeça no falar, então quer dizer que esse alguém alcançou a maturidade. E olha, eu tô lembrando de um texto que Paulo fala lá em Efésios,
sobre o corpo de Cristo. Que nós, cada um tem uma parte, né? Cada um é uma parte do corpo de Cristo. E ali ele fala de maturidade, ele fala dessa perfeição, até que vocês alcancem a estatura de varão perfeito. E isso só pode acontecer em comunidade. Porque não tem como eu sozinha amadurecer. Porque eu sozinha, isolada numa ilha, eu não vou ter inveja, eu não vou ter esses pecados, né? Essas dificuldades, vamos falar assim, as dificuldades que eu tenho em relacionamentos. Né? Se você não se casa, não tem marido, não tem mulher, você nunca vai ter determinados problemas que um casal tem. Então é no relacionamento que nós alcançamos a maturidade, que nós alcançamos essa perfeição que a Bíblia fala. É duro, né, gente? Não tem como fugir, não. Nós precisamos nos relacionar cada dia mais, viu? Vai tomar um café aí com alguém essa semana, sabe? Vai participar daquele grupo da sua igreja que você não está participando, porque é aí que você vai amadurecer, é aí que você vai crescer, porque o outro vai te magoar, porque o outro às vezes vai te olhar torto. Você chega lá, você vai olhar, você vai ter um olhar de julgamento, aí você fala, ai meu Deus, não posso julgar meu irmão. Aí você vai orar e vai pedir misericórdia de Deus, e é assim que a gente cresce, viu? É pedra afiando pedra, não tem outro jeito. Então é essa maturidade que ele fala, tá? E eu coloquei aqui alguns, né, pecados da língua. Alguns, gente, porque são muitos, meu Deus. Falar demais. Você é uma pessoa que fala demais? Faz aí uma análise. Se for, você já está assim com uma boa inclinação a pecar. Eu tenho. Maior probabilidade. Oi? Maior. Tem maior probabilidade. Tem maior probabilidade. Olha, Provérbios 10, 19. A gente vai ler bastante Provérbios, tá? Porque Provérbios é esse livro que fala muito de como a gente tem que cuidar da nossa língua. Nas muitas palavras não falta transgressão, mas o que controla seus lábios é sensato. Então, quando você fala demais, você tem grande chance de pecar contra Deus. E aliás, gente, eu até pesquisei, aqui na minha Bíblia tá transgressão, tem outras versões que tá pecado, né? Na multidão de palavras não falta pecado, mas é transgressão mesmo, viu? O texto original. E a transgressão é aquele pecado que você não confessa, você continua com ele. Aí daqui a pouco você faz ele de novo. Não, isso é transgressão. O pecado é quando você fez uma vez, confessou, acabou, né? Então, falar demais leva à transgressão. É perigoso falar demais. Você corre o perigo de pecar. Provérbios 13, 3. O que controla sua boca preserva a vida, mas quem fala demais traz sobre si a ruína. Se você fala demais, você tem grande chance de trazer ruína sobre a sua vida. E, gente, aqui, né, claro que o nosso estudo, a gente fica aqui mais ou menos 1 hora, a gente poderia aprofundar muito isso aqui, né? Eu tô colocando assim os tópicos, porque eu também creio que Deus vai falando com a gente de maneira progressiva, e vocês estão recebendo essa palavra, muitos já receberam sobre esse assunto, e já estão um pouco mais, hoje já vai ser um ponto a mais, né? Já vai ser algo a mais. Mas vocês podem buscar, que vocês vão achar muita coisa sobre isso. Traz ruína sobre a sua vida, sobre você mesmo. Por quê? Né? É isso que não dá tempo da gente entrar tanto, tá? 3. Provérbios 20, 19. A pessoa que fala demais, ela revela segredos. Provérbios 20, 19.
Quem vive falando revela segredos. Por isso, não te envolvas com quem fala demais. Gente, a Bíblia ainda dá um recado aqui. Para você não se envolver com quem fala demais. E aí é bom porque a pessoa vai ter menos gente para ficar falando demais, né? Então, se todo mundo obedecer essa palavra aqui, a gente já vai, de uma forma, eliminar esse problema. Quando você revela segredos, você perde a confiança das pessoas. Não é? Olha, veja, eu vou e conto um segredo para Eli. Aí a Eli vai e conta para outra pessoa, a outra pessoa de repente conta para outra e esse outro fala para mim, fiquei sabendo que a Eli falou, nossa, não dá para confiar na Eli. Aí, gente, olha só a maldição que é isso, porque aí eu deixo de ser aquela pessoa que pode te dar um conselho, porque você não confia mais em mim, porque eu revelei seu segredo. Eu deixo de ser aquela irmã com quem você pode contar, com quem você pode abrir seu coração numa dificuldade, num momento de dor. Entende? Então, por quê? Porque há coisas que, assim, que não dá para você ficar divulgando para todo mundo. Há problemas que você tem que nem dá para você pedir oração com detalhes lá no grupo da igreja, lá, né? Você tem que falar com uma pessoa, talvez com duas, talvez com um pastor, com seu líder, com uma amiga que você confia. Então a gente precisa ter sabe, esse entendimento. Se você me confiou um segredo, a pessoa vem e conta pra mim, vem aqui, pede pra eu orar, eu oro com ela, sabe, é um segredo. Por que ela revelou um segredo pra mim? Porque ela confia em mim. E nós não podemos quebrar essa confiança, né? Isso é traição até. A gente pode até configurar como traição, eu vejo assim. Então vai magoar o outro, vai trair a confiança. E lá em Provérbios 11, 13, diz também que você pode abrir portas para fofoca e para difamação. Quem fala demais revela segredos, mas o fiel de espírito guarda segredo. Nós precisamos ser fiéis no espírito, porque a nossa alma, ela é tendenciosa à infidelidade. Quem que quer contar esse exemplo que eu dei para vocês de mim? Quem que queria falar? É a minha alma. Minha alma estava louca para ir lá e falar assim, viu? Sabe aquele assunto, sabe aquilo assim, assim, assim? Pois a pessoa fez isso, isso e isso. A minha alma estava louca para fazer isso. E se eu não atender ao meu espírito, se eu não for fiel ao meu espírito, que Deus tem trabalhado, que Deus já me falou sobre isso, já me ensinou, se eu não tiver essa fidelidade, eu vou pecar, eu vou revelar o segredo, eu vou fofocar, eu vou aumentar as coisas, né? Então, a gente precisa ser confiável. Precisamos ser confiáveis, né? 4. Traz perturbação. Provérbios 13, 13. Quem despreza a palavra traz sobre si a destruição. Não é não, gente. É o 3, tá? O que controla a sua boca preserva a vida, mas quem fala demais traz sobre si a ruína. Tem outra versão que fala que traz perturbação. Então, se você fala demais, porque às vezes isso é do nosso temperamento, né? Do seu perfil psicológico. Você tem essa característica de falar muito. Mas se você é assim, você precisa ajustar isso, né? Com a vontade de Deus, ajustar isso com a palavra de Deus. Ah, não, eu sou assim mesmo, eu falo demais mesmo e é assim que eu sou. Não. Gente, eu não coloquei aqui todos os versículos porque são muitos. Eu fico impressionada quando eu vou assim pesquisar versículos sobre um assunto na Bíblia, que às vezes eu acho que tem 1, 2 versículos e tem um monte. Tem muitos versículos falando que a gente não pode falar demais. Então, se você tem esse temperamento, você precisa ir fazer um ajuste.
Poxa, você precisa guiar pelo Espírito a sua alma. Certo? Bom, o próximo ponto aqui, além de falar demais, né, traz tudo isso, a língua, ela contamina todo o corpo. E eu achei isso assim tão profundo, gente. Quer dizer, o que você fala pode contaminar o seu corpo. E eu queria até ampliar um pouquinho essa palavra, assim, no corpo, não só o nosso corpo, né, o nosso corpo todo, viu? Não é só o emocional, o espiritual, não. Às vezes é o físico também, dependendo da situação, da palavra que sai da nossa boca, vai alcançar o corpo físico. Olha o que diz Provérbios 18, 20. Esse é um dos textos mais terríveis também. Que ele é implacável. Ai, meu Deus. É muito verdadeiro esse texto aqui. Não é que é muito verdadeiro, né, gente? Toda palavra é verdadeira. Tô querendo colocar uma ênfase assim de que isso é tão palpável. O homem se fartará do fruto da sua boca. Daquilo que brota dos seus lábios. Tem uma outra versão que diz que o ventre se farta das palavras. Ou seja, aquilo que a gente fala vai para o nosso ventre, vai para o nosso estômago e para o estômago do outro, né? Por que a gente se magoa muito com o que o outro fala? Porque vai para o nosso estômago, a gente come aquilo. A gente come aquela palavra. Você ingere e aquilo começa a te fazer mal. É ou não é, gente? Tem pessoas que quando ficam em situação assim, que ficam magoadas, chateadas, perdem o apetite. Tem gente que passa mal, tem dor de cabeça, não dorme, dá ansiedade. O efeito de uma palavra errada. Porque nós nos alimentamos da palavra. O contrário é verdade, né? Se você fala boas palavras, vai trazer bênção, vai trazer saúde para o corpo. A tentação de Jesus, vocês lembram? O diabo chega lá e fala para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pão. Tem tudo a ver, gente, com o pão, com o alimento. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. E tem uma coisa que eu tenho muito temor, assim, né, e que para mim é muito claro. Deus criou todas as coisas pela palavra. A palavra, ela é o modo de nós criarmos coisas. Não é verdade, gente? Isso. Não é? Lá o texto de Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia. Estava tudo errado lá. Aí Deus chega com a sua palavra. Ele diz: haja luz, pronto. Já imaginou a gente vendo se tivesse um filme que pudesse retratar, né, isso? Haja luz. Luz para todo que é lado, gente. Tudo começa agora a sofrer, né, uma transformação, uma interferência da palavra de Deus. Isso é muito sério, gente, porque o apóstolo João, no primeiro capítulo, ele diz que o verbo, ou seja, a palavra estava lá com Deus, era Deus. Aí essa palavra veio e se formou um homem, tomou forma de homem, carne igual a gente. A palavra se transformou em carne. O que isso quer dizer pra gente? Que a palavra, ela faz com que as coisas ganhem sabe, a gente poder apalpar as coisas, materialização. E Deus foi falando: haja luz, agora separa, né, água de cima, água de baixo, apareça a porção seca. À medida que Deus ia falando, as coisas iam acontecendo. Uma obediência plena, total à voz de Deus. Aí Deus cria o homem.
E ele fala assim, ele dá uma declaração sobre o homem, ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Com o poder da palavra. Tem uma coisa, gente, na minha profissão, tem uns estudos que... eu fico só assim, né? Me dá até coceira quando eu ouço, porque é uma declaração científica, que nós não fomos feitos para falar. O nosso trato vocal, são as estruturas do nosso aparelho fonador, não foram feitas para a comunicação. Foram feitas primeiro, para a gente engolir o alimento e segundo, para proteção. Aí eu ouço isso e eu falo, meu Deus, que atraso tá nesse negócio. Não descobriram ainda que Deus fez e não teve um processo de, não, agora houve uma mutação, houve uma melhora no ser que Deus criou. Não, Deus já nos fez com essa capacidade de falar, de comunicar, porque Ele é assim. Foi assim que Ele criou todas as coisas. Então, nós somos feitos a essa imagem e semelhança. Então, as nossas palavras, elas precisam a nossa boca precisa ser redimida. Precisa dar redenção. Para que a gente volte nesse lugar que Deus nos criou. Essa condição de imagem e semelhança dele. E pare de ficar falando que não deve. Que a nossa boca foi feita para um propósito muito lindo, né? Pode falar, Eli. Eu queria falar 2 pontos, mas o primeiro é que você complete, que eu estou anotando, que a nossa boca não foi feita para falar, ela foi para alimento e para o que mais? Proteção. Porque, por exemplo, quando você quando você engasga, né? A glote, ela entra em funcionamento e fecha o canal que vai para o pulmão. Se isso não acontece, você morre, porque vai lá para o pulmão o negócio e vai dar uma infecção. Então essa estrutura, né, esse funcionamento de você engolir é uma coisa muito linda, é muito complexo, mas é para proteger o seu pulmão. Todas essas partes, né, elas são para respiração. Ok? Então a gente... Nossa! Pode falar. Sim. Maravilhoso isso, gente. Você já tinha mencionado isso uma vez, eu tinha ouvido, mas não me atentei, né? E aí esqueci. E agora eu tô aqui anotando, gente, sensacional. Su, eu quero aproveitar e voltar aqui nesse começo de fala que você está no versículo 4, tome também como exemplo os navios, não é? Embora sejam grandes e são dirigidos por um leme pequeno, conforme a vontade do piloto. E aí, emendar com essa fala que você está tendo de que Deus nos fez e a palavra cria, e o que sai da nossa boca cria, e cria confusão, ou cria paz, ou então cria confusão ou cria paz, não é? Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais e lembrar que o que sai da nossa boca é originário do nosso coração. Então, o cuidado, antes do cuidado de falar, seja o cuidado com a emoção, o cuidado com o coração, porque de lá brota. Se você está cheia de raiva, cheia de contrariedade, você não fala agora, filha. Mas se você não resolveu no coração, daqui a pouco você solta tudo na hora errada, no momento que você estava construindo alguma coisa e você perde tudo, não é? E aquilo que você não queria mostrar, que você estava cheia de raiva, você mostra e mostra até um pouco mais. Perdeu todo o esforço
de você se calar, de você ter domínio próprio. Então, o domínio próprio é excelente, mas ele começa no coração. Se a gente não resolver na nossa emoção, um dia ou outro sai pela boca fora. Então, a conclusão que eu chego é que a gente precisa resolver no nosso coração e de que forma resolver com o Pai. No tempo de qualidade a sós com Deus, a gente pode abrir o coração dele. Ai, meu Deus, eu estou raiva de tal pessoa, fez tal coisa, ou eu estou discordando de tal situação que eu estou vivendo, ou o meu líder está... Enfim, falar com quem resolve, né? Quem resolve é o Pai. Resolver, então, o nosso coração com o nosso Pai. Quando a gente fala muito, me chamou muito a atenção você dizendo que tem pessoas que falam demais. Tem pessoas que não pensam em silêncio, ela pensa em voz alta. Ela está pensando e está verbalizando. A gente conhece muita gente assim, que não para de falar. Não para de falar porque ela não pensa em silêncio. Ela pensa em voz alta. E isso é uma demonstração muito séria de um mal muito maior de ausência de paternidade. Ela tem necessidade de falar, porque ela tem necessidade de chamar atenção, porque ela tem necessidade de estar em evidência, porque ela está insegura da paternidade, do amor de Deus, do amor de Pai. Ela não se sente uma filha amada de Deus. E como ela não se sente filha amada de Deus, ela não se satisfaz com Deus. E aí busca satisfação, compensação no público em geral, né? Aquela pessoa que está no meio da fila, do banco, e está falando para da frente, está falando para de trás, que fala. E é uma pessoa chata, né? Porque se vai conversar, ela faz monólogo. Ela não ouve o meu monólogo, meu Deus do céu, não é? E muita coisa que você fala, até das queixas dela, você quer dar uma direção, quer fazer uma luz, uma ponderação, não ouve. Ela cai e escorre feito água, não entra na mente. Vamos tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente está com muita contrariedade, com muita raiva, no momento de discordar muito, e aí a gente começa a falar e não é essa orientação aqui. Nós vamos comer de tudo isso que nós estamos falando naquele momento de insensatez, nós vamos nos alimentar muito disso. Aqui quando diz que o navio ele segue conforme a vontade do piloto. Eu vejo o piloto como nós. Nós estamos dando direção para a nossa vida com a nossa boca. Eu não consigo. Não, isso aqui não é para mim. Isso aqui é muito caro. Isso aqui é muito bom. Não é para mim. Eu estou dando uma direção de maldição para a minha vida. Não é? Quando a gente diz para os filhos, para alguém perguntar, você não vai dar para nada, você não consegue entender, você está dando direção para aquela pessoa. Vamos tomar cuidado com isso. E usar para chamar bênção sobre nós. Não, eu posso, eu não sei agora, mas eu vivo com quem sabe tudo, com quem criou tudo. O Senhor vai me dar sabedoria, eu vou conseguir dar conta disso. Vamos construir um caminho de bênção com a nossa boca. Essa figura do navio, mas brilhou agora na minha cabeça. O Espírito Santo me mostrou agora essa figura do navio. Ou ele vai para o meio da tempestade, ou ele vai para o porto seguro. A nossa boca. E é interessante o navio, né? Porque às vezes ele precisa ficar ali esperando, né? E não já sair pelo mar. Ou às vezes é hora de sair, ele fica esperando. Quer dizer, quem dirige esse navio precisa ter a sabedoria, precisa ter domínio próprio, precisa ter o coração livre, né? Isso é muito importante, gente. Não adianta só o domínio próprio nesse sentido. Você precisa resolver o seu coração, né? Então, a palavra é a verbalização do que tem dentro de nós. E ela vai fazer com que aquilo que nós falamos se torne real. Não tenhamos dúvida disso, porque é a palavra de Deus que está dizendo, né? Aqui, outro ponto aqui.
que é mais ou menos isso que ele já estava falando, né? Que a língua é um fogo, no versículo 6, ela é um fogo e ela pode colocar o corpo todo em chamas. E o curso da nossa existência, essa palavra aqui, curso, ela quer dizer assim, essa carreira, né? Então veja, você tem uma carreira que é proposta por Deus. E com a sua boca, se ela colocar fogo em você, ela vai destruir sua carreira. Pode destruir seu propósito. É tipo uma faísquinha, né, de fogo que põe fogo na floresta inteira. Gente, como que começa um incêndio? É uma bituquinha de cigarro que a pessoa jogou lá. Daqui a pouco tá aquilo alastrado, né? Precisa virar água. Então que a palavra venha nessa manhã para tirar todas as faísquinhas que às vezes estão no nosso coração. Para limpar, porque senão todo o nosso corpo vai sofrer, toda a nossa existência. Então tem a língua, gente, ela é tão poderosa que ela pode fazer isso. Ela pode pôr fogo, pode destruir, né, a nossa existência. Provérbios 18, 21. A nossa existência nesse sentido, né, de propósito, de carreira. A morte e a vida estão no poder da língua. Eu tô ainda parada na situação de que provavelmente a boca não foi feita para falar. Eu tô parada nisso, porque a gente tem que pensar que a gente fala com Deus em silêncio, a gente não precisa da boca para falar com Deus. Vamos estudar. Mas é um reflexo no nosso corpo daquilo que está no nosso espírito, né? Tudo é assim, né? Então é o espírito que é resgatado e o nosso corpo vai obedecendo. Então, quando a gente fala, a gente está trazendo aquilo que está no mundo sobrenatural, a gente está trazendo para o natural. Sim. E o falar com Deus, ele está numa esfera, né, vamos dizer assim, sobrenatural. Mas quando eu falo, eu trago para uma esfera natural. Trazer o céu na terra, né? Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Meu Deus. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, você vai comer daquilo que você fala. Ontem eu até fiz uma postagem de uma frase assim, ó. As nossas palavras, aquilo que eu falo é um investimento que eu faço em mim. Perfeito. Por exemplo, o que eu falo, né, a respeito das minhas filhas, eu estou investindo nelas. E aí, eu estou investindo o quê? O que eu estou falando de mim, né? Acho que eu vou largar disso, isso não vai dar certo. Não sei o quê. Sabe, assim. É isso que vai ser, gente, a minha vida. Agora, se eu começo a declarar a palavra de Deus, não é simplesmente ficar declarando assim só o poder das palavras no sentido de positividade. É mais que isso, gente. É evangelho. E o evangelho é poder de Deus para nós. Já é muito bom se você seguir essa linha, assim, as pessoas que não têm Deus, mas que seguem essa linha, né? De ser positivo, de falar, isso já é muito bom, porque isso acontece. É como a lei da gravidade, acontece, tá? É igual você plantar e colher. Mas, quando a gente traz o poder do evangelho, então nós estamos nessa imagem e semelhança do Criador. E trazendo com força, né? Esse investimento sobre nós. Então, invista coisas boas em você, invista coisas boas no seu trabalho, invista coisas boas no outro. Às vezes a gente vê a pessoa assim tão errada, né, do nosso lado, e a gente, ao invés de dar uma palavra boa sobre ela não precisa dela ouvir, né? Às vezes não é para ela ouvir mesmo, mas você pode, às vezes, com as suas palavras e orando, você pode mudar a vida da outra pessoa.
Você já pensou nisso? Porque também a gente quer, quando a gente entende isso, a gente quer declarar só pra gente, né? Declara pro outro também. Seu colega de trabalho que fica lá te atazanando. Declara sobre ele, gente, a vida. Às vezes o que a gente declara sobre o outro é assim: Senhor, muda ele, que ele me incomoda muito. Tá, Deus pode até mudar ele, mas e a salvação dele? Né? Então, Senhor, traz para ele o conhecimento de quem o Senhor é, que ele tenha um encontro com o Senhor e começa a falar, vai ter uma vida diferente, eu declaro sobre essa pessoa, fala o nome da pessoa. Ô, gente, isso aí é investir no reino de Deus, né? É você usar a sua boca para trazer essa realidade do evangelho na vida de outras pessoas. Às vezes, tem um princípio muito forte na área de missões. Tem pessoas que elas querem ser missionário, aquele missionário que larga tudo, que vai lá para outro país, vai lá para o Nordeste, vai lá para não sei aonde. Só que antes de você ir com os seus pés, você precisa ir com o coração. E Deus me ensinou isso. Você precisa orar. Então, quando você ora por um país, você escolhe um lugar para você orar, você já está sendo missionário, você já deu um start ali. Né? Então vamos dizer que você está orando por um país e você envia uma oferta em dinheiro para um missionário que está lá ou para uma instituição, seja como for. Gente, olha, você já está tendo essa atitude que Deus nos manda Jesus mandou ir por todo mundo e anunciar o evangelho. Mas a palavra, né, no caso a oração, e mesmo você declarar. Sabe, Jesus falou assim, que no final da história da mulher samaritana, né, ele fala assim, a área é muito grande, são poucos os ceifeiros. Então é você chamar isso à existência, Senhor, traz à existência as pessoas que vão lá para esse país, que vão lá para a França, para ser missionário lá, Senhor, traz à existência, envia pessoas, Senhor, levanta pessoas. Gente, isso é uma forma de você estar ativo em missões. É uma forma ativa. Você não vai estar super ativo só se você for lá, mas dessa forma também, com as nossas palavras, com as nossas orações. Traz, Senhor, né? Você chamar, traz, Senhor, faz acontecer. E assim a gente pode fazer com a nossa família, né? Declarar sobre a nossa família, a nossa parentela. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Então, você não vai edificar a outra pessoa, você não vai trazer graça para quem está ouvindo, não fale. É simples assim. O não falar que não é simples, né? Mas o entendimento disso aqui é simples. Isso aqui que eu tô querendo falar é o que ele falou, né? Não pensa para falar, pensa alto, pensa já falando. Não vai dar para cumprir essa palavra. Agora, gente, vamos ver aqui, pra gente ir encerrando, a continuação desses versículos. No 9 ele diz, com a língua bendizemos o Senhor e com ela amaldiçoamos os homens. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Aí no 11, será que da mesma fonte podem jorrar água doce e água amarga? Não é muita loucura, gente? Você tá lá na igreja no domingo celebrando a Deus e levanta a mão e canta e diz que Deus é bom e nananã, e na segunda-feira você tá amaldiçoando seu chefe. Ou você está reclamando do seu marido. Ou você está falando mal da vizinha. Qualquer coisa assim. Não pode
Ou a gente precisa tomar uma decisão. Ou a nossa boca é para louvar a Deus. E aí a gente vai ter que seguir esse padrão. Qual é? Louvar a Deus, abençoar as pessoas. Ou para de louvar a Deus, porque não está adiantando. Não está chegando no céu. Imagine a confusão no mundo espiritual, gente. Um dia você fala glória a Deus, Deus é bom, Ele é o meu Redentor e canta. Bondade me seguirá, Senhor. Você canta tudo, santo, santo, santo. No outro dia você usa a mesma coisa aqui, para xingar uma pessoa. É muita loucura da gente, né? Meu Deus do céu! Então ele fala, não convém, isso não pode ser assim. Da mesma fonte não pode sair água doce e salgada. Eu entendo, gente, assim, ó, que quando você usa sua boca da forma errada, você está contaminando o todo. Não tem como. Então o louvor a Deus vai ser com louvor contaminado? Eu entendo dessa forma. Bom, tem muito a ver com aquela palavra que você falou sobre a oferta, né? No altar. Qual a intenção do meu coração quando eu vou ofertar? Isso de você ter duas águas rolando, duas fontes saindo de você, eu acho que vai também no mesmo encontro disso. Porque o Senhor fala que é melhor a gente obedecer, né? E muitas das vezes a gente prefere sacrificar para encobrir a desobediência da gente. Acho que tem a ver um pouco com isso também, a questão da boca também, né? Tem a ver, Carol, faz muito sentido, porque, nossa, eu tô aqui eu tô louvando a Deus, ó, eu tô te louvando, Senhor, tô te agradecendo. Mas às vezes é para cobrir o que você falou de errado, lá na tua casa, antes de sair. Levantou amaldiçoando o cachorro. Varrer para debaixo do tapete esse negócio. Aí você chega na igreja, não, gente, sabe o que você tem que fazer? Fala, Senhor, eu errei. Falei o que não devia, agi dessa forma, me perdoa. Não precisa ser louvar a Deus. Quando a gente errar, a gente não precisa louvar a Deus, a gente precisa confessar e pedir perdão. A gente precisa de arrependimento. Entendeu? Não adianta, não vai para a igreja. Ajuda. Né? Eu tenho que me submeter ao que ele está falando. Ele está ali para isso. Né? Eu chego azeda com o lugar que eu vou sentar, que eu gosto de sentar no lugar, e quando aquele lugar está ocupado, eu falo, ai meu Deus do céu, acho que eu vou voltar no outro. E até que desce o Espírito Santo e eu deixo ele tomar conta de mim, demora uns minutinhos. Entende, gente? Não faz sentido. Não faz sentido. Ou às vezes, né? O marido briga com a mulher, fala um monte de coisa, magoa. Aí chega na hora de dormir, ele vai orar a Deus, agradecer pelo dia. Ué, gente, e cadê eu pedir perdão para a mulher? Ou vice-versa, né? Entende? Então, não faz sentido. A gente precisa ter um pingo de bom senso espiritual. Muitas vezes a gente não tem, né? Não adianta, a gente precisa se consertar com Deus. Qualquer palavra errada, qualquer coisa que você falou, né? Olha, vamos só dar uma olhadinha aqui. Que a língua, ela pode trazer vida, né? A gente está falando aqui do aspecto negativo, do que nós não devemos fazer. Mas vamos dar uma olhada em Provérbios, tá? Tem vários versículos aqui, ó. Provérbios 15, 14. O coração do inteligente busca o conhecimento, mas a boca dos tolos sacia-se com tolice. Não é esse não, gente. É um versículo, alguém podia procurar aí para mim? É um versículo que fala assim, ó, que o coração, ele é árvore de vida. Procura aí no Google, quem conseguir.
ele é uma árvore que traz fruto de vida. Eu anotei errado. Provérbios 31, 8. Abre tua boca em favor do mudo, em favor do direito de todos os desamparados. Quer dizer, a gente pode falar por aquela pessoa que não tem voz. Olha o poder que a nossa boca tem. É a gente falar por aquelas pessoas que não têm oportunidade ou não têm condição de falar, ou às vezes é mudo mesmo, né, fisicamente. Mas nós podemos fazer isso. Deus nos deu essa capacidade de falar por aqueles que não têm voz. Provérbios 15, 23. O homem se alegra por dar uma resposta adequada. Como é boa uma palavra na hora certa. Às vezes a palavra, gente, está certa, mas a hora está errada. Então a gente precisa de quê? Sabedoria, discernimento e sabedoria. Para você saber, nossa, acho que agora não é a hora de eu falar. Eu luto comigo nisso aí, como com as minhas filhas, né? Para corrigir. Bom, peraí, não é a hora agora. Porque senão a criança não vai ouvir. Ou ela vai entender errado. Às vezes você vai se expressar com raiva. Então não é hora de falar. Tem a hora certa de falar, né? Su, encontrei aqui em Provérbios 13, 12. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. 13, 12? Não era esse? É esse mesmo. É árvore de vida, né? Então, gente, olha, a nossa boca, ela pode ser uma árvore de vida. Olha como o escritor aqui de Provérbios, ele está comparando com a árvore de vida. Que lindo isso, que poder nós temos nas nossas, eu ia falar nas nossas mãos, né? Mas é na nossa boca, nas nossas mãos, no sentido da gente poder usar. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca ira. Então a gente pode mudar uma situação com a nossa palavra doce. Se você não tem a palavra muito doce, busque isso. Porque você pode estar numa situação, às vezes você está dentro de uma situação, ou às vezes você está vendo, né? E você pode, com uma palavra mansa, quebrar aquilo, fazer ruir as estruturas de raiva, de ira, de destruição, com a sua palavra. Então você tem esse poder que nos é dado pelo Espírito Santo de Deus. Eclesiastes 10, 12. As palavras da boca do sábio são agradáveis, mas os lábios do tolo o devoram. Então, tem outra versão que diz que tem favor nas palavras do sábio. Então, com as suas palavras, você pode trazer graça, você pode trazer um favor. E isso, gente, pode ser feito de tantas formas, né? Em Romanos 10, 9, diz sobre a gente usar a nossa boca para confessar. Confessar o quê? Que Deus é Senhor, que é o único Deus, que Jesus é salvação. E confessar pecados quando a gente precisar, né? Então, nesse sentido, a boca vai trazer vida. 10, 9. Porque se com a tua boca confessares... Gente, nós precisamos confessar com a boca que Jesus é Senhor. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mais uma vez, né? Está associado aqui ao que você fala daquilo que você está crendo no coração. Olha que ligação importante, tem que estar ligado com o coração. Então, era isso que eu anotei para a gente conversar, tá bom? E se alguém quiser fazer algum comentário, por favor,